número 107. Salmos de número 107. Salmo 107, verso 1. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Aqueles que Ele libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez com eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Amém? Que nós venhamos ser gratos ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Como o texto fala, né? Estavam perdidos, com fome e com sede, mas o Senhor os livrou. O Senhor trouxe-os de volta a uma cidade e proveu. Assim o Senhor também tem feito na nossa vida. Que sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje, por mais um domingo na sua presença, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre nós, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, as inquietações do nosso coração. Tudo aquilo, ó Pai, que não agrada a Ti, não pertence a Ti. Não é a Sua vontade para conosco, não é o Seu querer, não é o Seu propósito, ó Pai. Limpa a nossa mente, o nosso coração nessa noite. Possamos Te louvar, Te adorar. E o nosso louvor suba a Ti como incenso agradável ao Senhor. Ó Deus, venha rompendo os céus nessa noite. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus, se há mais alguém a caminho, Senhor, para este culto, que o Senhor os traga em paz e em segurança. Guarda-os livres de todo mal. Ó Deus, eu te peço aos que estão dispersos nos seus lares. Ó Deus, que o Senhor venha despertá-los. Ó Pai, para servir, para congregar, para se reunir como igreja do Senhor juntamente conosco. Ó Deus, tira todo o cansaço, todo o desânimo, toda a fadiga, todo o mal-estar, tudo aquilo que não é do Senhor, não procede do Senhor. Nós rejeitamos, Pai, toda a ação do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Deus, que nessa noite o Senhor seja o centro, ó Pai, desta reunião, deste culto, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos engrandecer a Ele. Esta é a hora da adoração. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos, Jesus, para Te adorar, para nos prostrar, para nos rendermos a Ti. Oh, aleluia. Santo, santo és o Teu nome. Tu és adorado, Tu és bendito, Tu és único, Tu és digno. Aleluia, Tu és santo, Tu és justo, Tu és perfeito. Tu és misericordioso.
Oh Deus, como é bom servir, como é bom estar na tua presença, como é bom viver a tua vontade, Pai. Aleluias, aleluias. Com as suas palmas, louve o Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar a adorar. Vem assim começar diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior verá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar a adorar. Vem assim começar diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior verá. Aleluia. Escolhemos a ti, Senhor. Escolhemos te servir, te adorar. Não apenas, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por quem o Senhor é. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia, não há outro, não há ninguém que se compara a ti. Aleluia. Santo és o teu nome, adorado és o Senhor, majestoso és o Senhor. Aleluia, aleluia. Digno tu és, Senhor, de adoração. Digno tu és, Jesus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, vem, aleluia, dar a Ele teu coração. Entregue a Ele, se entregue a Ele com todo o seu ser. Aleluia, aleluia. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, aleluia. Vem, vem, assim como está. Vem, vem. Aleluia,
te adoramos, Jesus. Aleluia, Tu és a nossa esperança. Ainda que os ventos soprem forte, o Senhor nos fortalece dia após dia. Ainda que os ventos sejam contrários, o Senhor é a nossa esperança. Posso em Ti, Aleluia. fortaleza minha, Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. E rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei. Minha vida é Tua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, de Ti estou mais perto. Meu prazer é Te ver, és o meu Redentor. Estou mais perto, de Ti estou mais perto. Meu prazer é Te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia, o Senhor não falhará. Ele é fiel para conosco. Aleluia, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Você pode declarar quão grande é o seu Deus nessa noite. Quão grande é o Deus que você serve. Quão grande é o Senhor, Criador de todas as coisas. Aleluia. Oh Senhor, nós Te adoramos. Aleluia.
quão grande Declare ao Senhor. meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver Aleluia. quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande. Declare ao Senhor nessa noite quão grande é o seu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão Aleluia. grande é o Quão grande, quão poderoso é o seu Deus. Aleluia. Quão grande é o Senhor. Quão forte, quão poderoso é o Senhor, Criador dos céus e da terra. todos hão de ver Aleluia. quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Aleluia. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. 2 Coríntios 9:7.
Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. O Senhor ama tudo aquilo que nós fazemos a Ele com alegria no nosso coração. A nossa contribuição ao Senhor não deve ser por obrigatoriedade. A nossa contribuição ao Senhor não deve ser porque queremos uma bênção em troca. Não. Com Deus nós não fazemos barganha. A contribuição nossa tem que partir com o coração alegre, com o coração disposto a contribuir para a manutenção da obra do Senhor, para que outras pessoas alcancem o conhecimento da verdade. Segure nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição no terreno. Ó Deus, apresentamos a Ti cada dizimista, ofertante da sua casa. Ó Pai, aqueles que irão colocar aqui no gasofilácio, ou que irão fazer o Pix, uma transferência. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada um deles. Senhor, aqueles que não têm o que contribuir, o que ofertar, provê na vida deles o sustento. Ó Deus, porque quando nós temos o que contribuir é porque o Senhor já proveu, o Senhor já nos deu. Ó Deus, e estamos apenas contribuindo como gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Realiza, Senhor, os sonhos, os projetos da Tua igreja, de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que tem apresentado, ó Deus, cada causa diante do Senhor. Ó Deus, e oramos, ó Pai, abre as portas para a construção da igreja. Ó Deus, para tudo aquilo que ainda precisamos fazer naquele salão. Venha movendo os corações, ó Pai. Venha impulsionando a nossa vida, ó Deus, para realizar, para completar aquela obra naquele lugar. Ó Deus, eu te peço e eu sei que o Senhor há de prover sobre nós infinitamente mais do que aquilo que temos dado, daquilo que temos contribuído ao Senhor, porque o Senhor é um Deus generoso. Aleluia, o Senhor é um Deus generoso para conosco. Aleluia, e nós te louvamos, Pai, por toda a sua bondade e todo o seu cuidado para conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé? Nós cantarmos a bondade do Senhor para conosco. Você que pode. Aleluia. Declare a Ele o quanto você o ama. Declare a Ele o seu amor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, Aleluia. eu cantarei da bondade de Deus. Quando se vão que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo bondade de Deus. Você pode declarar? És fiel em todo. Aleluia. O quanto Ele é fiel para conosco. Às vezes nós não compreendemos a fidelidade e a bondade, a graça, o favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas.
Basta nós olharmos para o nosso dia. Basta nós olharmos com detalhes. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ai, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua bondade. Obrigada, Jesus, pela sua Deus. És bondade. fiel em todo tempo. Declare a Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Quero chamar as crianças aqui à frente para nós estarmos orando. Aleluia. Amém, igreja? As crianças, vamos orar pelos pequeninos nesta noite. Que Deus venha os abençoar com graça e misericórdia. Amém? Vamos estender as nossas mãos e vamos orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, queremos exaltar ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada uma dessas crianças nesta noite. Pedimos ao Senhor
O Senhor abençoe a vida delas, dê graça, direcionamento. O Senhor abençoe também crianças representadas ali por pais, mães ali naquela live, Pai. Visita cada criança que também não se encontra presencialmente, mas representado pelos seus pais ali na live. E que neste momento o culto infantil venha a ser de grande bênção, crescimento, desenvolvimento na vida espiritual dessas crianças nesta noite. Em nome de Jesus oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Nós ficaremos aqui. Que Deus possa ministrar no teu coração, no meu coração, vidas ali da live, né? Você que louvou a Deus com a gente, fica aí agora para ouvir a palavra de Deus. Fica com a gente. Deus tem uma palavra para você. Nesses próximos minutos estaremos aqui ministrando, falando da palavra de Deus. Fica aí com a gente e que Deus possa falar conosco, que possamos aprender, compreender mais daquilo que é a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 40, em nome de Jesus. Isaías 40, a partir do verso 29, vamos ler os 3 últimos versos do Isaías 40, Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Você que puder, fique de pé. Você que tiver Bíblia, abra. Você que não tiver Bíblia, leia com a gente aqui na projeção. Você na sua casa, se tiver Bíblia, abra. Se não tiver, leia também. Dá para você ler aí pela live com a gente. Isaías 40, a partir do verso 29, a palavra de Deus ela diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, em nome de Jesus. Leitura até aqui, vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esta noite, agradecer pela palavra. Pedimos, ó Deus, misericórdia, graça e perdão. Diante, ó Deus, da tua presença, queremos louvar, adorar, bendizer, ó Deus, a tua presença no meio de nós, aqui neste lugar. Fala com cada um que se deslocou da tua casa para estar aqui nesta noite, como também com aqueles que estão ali na live, Pai, do outro lado da telinha, do seu celular, do seu computador, onde houver vidas nos ouvindo, que o Senhor possa ministrar em teus corações, fazer, ó Deus, o que o Senhor deseja, através da tua palavra, sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja. Toma o teu assento. Que Deus ministre em nós. Em nome de Jesus. Igreja, este texto de Isaías há algo peculiar sobre ele. O profeta Isaías, ele traz uma ideia aqui no Isaías, no capítulo, mas no seu contexto. Nós vamos ver que o contexto de Isaías, ele é um contexto voltado a ser conhecido, né, em um mundo do estudo da palavra, como o Evangelho do Antigo Testamento. Quando nós pegamos o livro de Isaías, do profeta, nós vamos ver que ele foi escrito mais ou menos aproximadamente
700 anos antes de Cristo. Mas quando nós pegamos as palavras do profeta, nós vamos perceber que é falado, que é introduzido, que é trabalhado uma ideia da vinda do Messias. Há uma clareza enorme quando se trata de falar de como seria ou será e como iria caminhar o reino do Messias. E isso antes mesmo de tudo acontecer. Quando nós pegamos, por exemplo, Isaías 53, talvez uma grande ênfase do livro do profeta Isaías, quando vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele foi humilhado, rejeitado, ele tomou sobre si todas as coisas, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Quando nós pegamos também o profeta Isaías, alguns capítulos posteriores, no capítulo 49, no verso 15, nós vamos ver o texto dizendo que ainda que a mãe viesse esquecer do teu filho, ainda se houver um esquecimento da mãe, ainda que este filho seja do seu ventre em um momento de amamentação, aí o texto diz, ainda que isto viesse a acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E eis que sobre as tuas mãos, no verso 16 diz, o teu nome está gravado lá. Ou seja, há detalhes peculiares importantes no livro de Isaías. Quando olhamos também Isaías 59, o verso de número 1 vai declarar que jamais os ouvidos do Senhor estão tampados para que não possa te ouvir, ou ali a sua mão encolhida para que não possa salvar, estender as mãos por nós. Mas aí o verso 2 desse Isaías 59 vai dizer, mas as vossas iniquidades, ou seja, pecados conscientes, é o que fazem divisão entre nós e Deus. Então existem algumas situações peculiares, algumas situações que o livro de Isaías nos convida a compreender e entender a vontade de Deus para nós. E quando nós olhamos para Isaías 41, nós vamos ver nós vamos ver uma necessidade de aprimorarmos, de percebermos que o livramento, ou seja, prometido de Deus sobre nós, ele é presente, ele há de chegar, ele há de concluir. Existe todo um princípio profético em nossas vidas para nos fazer alcançar grandes coisas dele em nós. Mas para isso o texto, dando ênfase ao que nós lemos, vai dizer que ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Às vezes você entrou nessa live, ou você chegou aqui neste culto nesta noite, entendendo que não há força, vigor. Talvez alguma situação tenha nos deixado, cabisbaixo, ou quem sabe derrotado em alguma situação da vida. Mas uma coisa é certa, o texto profético ao meu e ao teu favor vai declarar que ele dá vigor, ele traz força, ele restaura o cansado. Quando nós olhamos para Mateus 11:28, declara: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, em algumas outras versões vai dizer sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O verso de número 29 vai dizer que
Ele, além do alívio, Ele faz em nós a nos dar um fardo que é agradável, que é leve. Ou seja, uma forma que Deus nos capacita para enfrentarmos as adversidades e passar por cima dela. Porque se tem uma coisa que nós enfrentamos, igreja, é a adversidade. A vida, ela é repleta de desafios. Principalmente quando é alguém que deseja crescer. Quando você vê uma pessoa que ela não fala de desafio, de problemas, de adversidades, é porque ela tem vivido em uma zona de conforto. É porque ela tem vivido em um comodismo. Então, quando alguma coisa tira o seu sossego, alguma coisa faz a sua mente trabalhar, alguma coisa faz você não dormir em paz, alguma coisa te traz preocupação, alguma coisa te faz despertar e entender que o tempo está curto, alguma coisa te faz estar inquieto. Igreja, parece que isso é ruim, mas na verdade isso é bom, porque é sinal que alguma coisa está em desenvolvimento, é sinal que alguma coisa está encaminhada, é sinal que alguma coisa está em crescente, porque a vida, quando ela está desenvolvendo, nós teremos problemas, nós teremos adversidades, nós teremos luta, porque é sinal que nós não estaremos em zona de conforto ou em comodismo na nossa vida, mas nós queremos mais, nós queremos além, nós queremos crescer, nós queremos viver algo além do que nós estamos vivendo no hoje, em nome de Jesus. Problema significa isso. Luta é o anterior àquilo que é vitória. Você nunca vai contar um testemunho de vitória se você não contar que você renunciou, muitas vezes que você chorou, muitas vezes que você lutou. Nenhuma vitória é por acaso, igreja. Toda pessoa que testemunha conquista, ela teve momentos de perca de sono, ela teve momentos de tribulação, ela teve momentos de renúncia, ela teve momentos de ter que fazer escolhas, e nessas escolhas ela escolheu de acordo com o que Deus desejava para ela. Porque se tem uma coisa que destrói a vida do ser humano, são as escolhas incorretas e de acordo com a minha vontade e não a vontade de Deus. Isso nos derruba. Então, quando o texto 29 diz que Ele dá vigor ao cansado, porque chega momentos, muitas vezes na nossa vida, de luta, de guerra, de busca, de alcançar. Claro que chegará situações em que às vezes nós iremos cansar. Você lembra de Elias? Elias, ele matou 850 profetas que adoravam deuses pagãos, sendo eles 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Ou seja, no total 850. Ele desafiou, ele guerreou e ele venceu no nome do Deus de Israel. Só que depois dessa vitória, ele é ameaçado por Jezabel. E o que é que ele faz? Ele se esconde numa caverna. E sabe o que é que ele faz ali naquela caverna, igreja? Depois de alguns dias, talvez muito poucos dias, de ele ter enfrentado os adversários e vencido as batalhas, vencido as situações adversas, sabe o que acontece com Elias? Ele cansa. Ele olha para dentro de si e ele começa a entender que ele não era ninguém, que ele não era nada, que ele estava sozinho, que ele não conseguia representar os seus pais. Ele chega a dizer: eu não sou melhor do que os meus pais, a ponto de ter uma amargura tão grande no teu coração que ele chega a dizer: eu quero morrer. Um homem
que havia terminado de destruir todas as suas adversidades por causa de ser ali prometido de morte, ou seja, por causa de ser ali levado a um adversário, uma mulher, Jezabel. Ele agora deseja a morte, pensando que estava sozinho. Mas o interessante é o que acontece ali nos dias posteriores. Além de Deus o alimentar, além de Deus o preparar, além de Deus cuidar dele mesmo diante de uma caverna, houve um momento que ele esperava Deus falar com ele. A Bíblia fala que veio raios, tempestades, veio ventos tempestuosos, impetuoso naquele lugar. Em momento nenhum Deus estava, mas quando veio uma brisa suave, ele ouviu a voz de Deus, igreja. Às vezes em momentos que nós menos esperamos, Deus está falando conosco. Às vezes em momentos em que nós menos compreendemos, Deus ele está ministrando em nós. O que nós temos que entender é que a todo momento Ele nos dá vigor. A todo instante Ele diz para nós: eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, que eu te ajudo. Em momento nenhum Deus nos abandona, entenda isso. Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus, igreja. Nada que façamos, nada mesmo. Nós podemos nos afastar de Deus por algum fator pecaminoso em nossas vidas, por alguma iniquidade, por alguma situação adversa, por alguma atitude que não agrada o coração de Deus, por alguma situação que não cabe à vontade de Deus em nós. Nós podemos nos afastar, mas jamais Ele se fecha para mim, para você da live. A todo instante Ele está de braços abertos, dizendo: vem, minha noiva. Ele sabe que haverá momentos que nós iremos cansar, igreja. Ele sabe que haverá momentos que nós iremos desejar se esconder na caverna. Ele sabe que haverá momento que às vezes nós estaremos até sem desejo de viver. Se um homem que foi tomado por Deus, porque quando nós olhamos para a Bíblia a gente vê Enoque, lá no início de Gênesis, primeiros capítulos, um homem chamado Enoque, ele é tomado por Deus. E Elias, depois de tudo isso, ele ainda é arrebatado através de uma carruagem de fogo. Elias não experimentou a morte, Elias foi levado. Ou seja, se um homem que teve tal intimidade com Deus cansou, se escondeu, desejou a morte, entrou em um princípio depressivo, então nós entendemos o quê? Que tudo isso é momentos, que tudo isso é sentimentos, e nós podemos enfrentar, mas não é o fim. Isso é o começo de um testemunho de vitória em nome de Jesus. Faz parte daquele momento que nós iremos dizer: houve um momento que parecia que o céu estava totalmente negro, que parecia que eu não enxergava nada, que nada iria acontecer, que estava uma escuridão. Mas uma coisa que eu aprendi uma certa feita da minha vida com Deus,
que é nos dias mais escuros que eu vou poder contar as estrelas, igreja. Ou seja, é nos dias mais escuros que a nossa estrela, ela vai brilhar em nome de Jesus. Só basta nós olharmos para Ele, focarmos nele, ficarmos com Ele, caminharmos com Ele, não nos afastarmos daquilo que Ele tem para nós, porque Ele dá vigor, Ele nos ajuda. O verso 30 diz que o jovem vai se cansar e se fadigar, os jovens eles vão cair, ou seja, vai acabar a força, vai haver momentos de solidão, momentos de situações de fraqueza. Porém, eu gosto muito da palavra mas. Eu gosto dessa palavra em toda a literatura, principalmente quando é na Bíblia Sagrada, porque o mas, ele traz uma ênfase de que o que veio antes, de certa forma, perde o valor. Então, se alguém fadiga, se alguém se cansa, se alguém desanima, se alguém está parado, se alguém não tem vigor, se alguém está cansado, mas é a mesma coisa de Deus dizer, mas tem uma saída. Não importa, eu tenho algo. Aí o Senhor diz, primeiro ponto aqui para nós: mas os que esperam no Senhor. Eu sei que haverá momentos que nós iremos esconder na caverna, que nós iremos desanimar, que nós iremos desejar a morte, que nós iremos nos arrepender de muitas coisas, que nós iremos sofrer, que nós iremos chorar, que nós iremos querer parar, mas os que esperam no Senhor. Quando nós falamos de esperar, nós estamos falando de Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Ele firmou os meus passos sobre uma rocha, igreja. Nós precisamos esperar o que Deus tem para nós. O esperar, ele é algo relativo. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é exatamente esperar. Muitas vezes nós temos dificuldade de viver o Salmo 40. Nós temos facilidade de viver o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em meu favor. Queremos tudo muito rápido. Às vezes vemos uma geração atual que talvez é a pior geração no sentido eclesiástico, no sentido cristão. Gosto muito de mencionar que é uma geração cristã fast food. Você já viu? Você chega num fast food, não é como uma lanchonete comum, que você vai pedir e vai esperar cerca de 30 minutos, não. O fast food, você faz um pedido aqui, enquanto você paga ali, provavelmente, se não for já imediato, dentro de no máximo uns 5 minutos, você já estará pegando aquele alimento que você veio pedir. Mas não existe isso, igreja. Esse imediatismo na vida cristã é uma pregação, é um evangelho mentiroso. Como eu sempre digo aqui, só existe um lugar que bênção vem antes de oração, só no dicionário, igreja. Em nenhum outro lugar vai existir isso.
Porque primeiro é vida com Deus, primeiro é relacionar com Deus, primeiro é correção da minha vida, primeiro é ser cheio de Deus, primeiro é fazer com que eu venha me preparar para aquilo que Deus tem para me entregar, porque Deus, Ele não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Então cabe a mim interpretar, avivar, estar transformado, preparado para usufruir daquilo que é a bênção de Deus na minha vida, igreja, porque Ele já te entregou. Muitas vezes é nós que não sabemos usar as ferramentas, as bênçãos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não valorizamos segundo aquilo que Deus tem nos feito. Às vezes deixamos de prosperar a bênção de Deus na nossa vida e transformamos em maldição muitas vezes. O que nós precisamos de entender é que em tudo esperar não significa dormir, parar e pensar que Deus vai fazer tudo, não. O esperar traz a ideia de executar aquilo que está ao meu respeito. Existe uma coisa que eu sempre digo aqui: Deus não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer, igreja. Ele é Deus. Ele é Deus para pegar um jovem que está estudando na prova da faculdade e enfiar tudo na cabeça daquele jovem e ele ser um expert, sabe tudo. Deus pode fazer isso? Ele é Deus, Ele pode tudo, mas Ele não vai fazer isso, igreja. Porque existem coisas que cabem a mim. Estudar, abrir um livro, dedicar, renunciar, me preparar, buscar. Ou seja, são tudo situações que cabem a mim. Eu me lembro um diretor de uma escola que também era pastor, ele contando uma história. Não é ainda, né? Diretor eu não sei se ainda é, mas pastor eu sei que é. Mas ele estava contando uma situação que ele chegou na escola e um aluno virou para ele num dia de prova e disse: pastor, ora para mim que eu tenho uma prova agora e eu estou preocupado. Ele fez a seguinte pergunta: você estudou? Aquele aluno virou para ele e falou: eu não tive tempo, não consegui estudar. Ele disse: como que eu vou orar? Porque a minha oração para você seria qual? Traga a memória dele aquilo que ele tem buscado, aquilo que ele tem estudado. Traga a memória dele, não deixe ele esquecer, mas vai trazer a memória o quê? Então às vezes, igreja, nós perdemos a esperança porque não há em nós conteúdo de esperança. Nós perdemos a vontade de viver porque não há em nós a esperança da vida. Nós perdemos o relacionamento com Deus porque não há em nós aquilo que alimenta o relacionamento com Deus. Nós perdemos a motivação porque não há em nós aquilo que motiva a nossa vida em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia Sagrada é o alimento de toda a vida, toda a motivação, de todo sentido da nossa vida se encontra na palavra de Deus, igreja. Alimenta em você, alimenta dentro de você. Mas os que esperam no Senhor, lá no capítulo 13 de Samuel, de 1 Samuel, narra um trecho tão importante. A Bíblia vai dizer que chegou Samuel e falou ali com Saul: ei, vem cá, Saul, você vai esperar 7 dias, eu vou voltar, nós vamos fazer um sacrifício, você vai para a guerra e aí você vai vencer. Porém, o que vai acontecer ali? Passam 7 dias, Samuel ele ainda não chegou, mas ele ia chegar, só que ele não se aproximou. Sabe o que Saul faz? Ele oferece sacrifício a Deus, o rei até então, coisa que não podia. Somente o sumo sacerdote poderia fazer
o sacrifício, o holocausto a Deus. Ainda que Saul era rei, ele não poderia praticar tal ação. Mas porque ele não esperou, ele fez. A falta de espera, igreja, muitas vezes é a falta de fé. Para eu esperar é porque eu tenho paz. Aquele que espera, ele tem paz no coração. Aquele que espera, ele tem fé que Deus está no comando. Aquele que espera, automaticamente ele tem esperança de que tudo vai dar certo. Ou seja, então Saul, ele amedrontou, ele ficou com medo, ele teve medo, e ele mesmo oferece a Deus sacrifício. Interessante que pós aquilo Saul, aí Samuel chega e fala para ele: que loucura que você fez, Saul. Hoje mesmo Deus entregaria eternamente o reino dele nas suas mãos. Sabe aquela linhagem que teve através de Davi? Tanto é que Jesus é chamado do filho de Davi. Poderia ter sido através da linhagem de Saul, mas ele se perdeu. E um dos primeiros pontos foi o não esperar a palavra de Deus. Se Deus falou, ele iria fazer. Se Deus disse: eu vou vir, ele viria. Se Deus usou o profeta para dizer: espera, é porque era para esperar, igreja. Ou seja, esperar no Senhor é ter paz, é ter tranquilidade, é ter paciência, é ter confiança de que se Deus falou, ele vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por causa disso, o profeta disse com Saul: mas hoje está sendo de Saul. Nós temos que aprender a esperar Deus trabalhar, igreja. Nós temos que aprender a esperar Deus fazer. Algumas semanas atrás eu falei uma situação que eu estava conversando com um amigo, e ele disse para mim, né? Ah, Sherlo, então o negócio é ir para os pés do Senhor e sangrar aos pés do Senhor. Como se diz? Quebrantar, chorar. Porque existem situações que nós temos que esperar, e não tem nada para nós fazermos, é só chorar aos pés de Jesus, igreja. Porque talvez nós já tentamos, talvez nós já executamos, já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que poderíamos fazer, tudo que poderíamos praticar, tudo que poderíamos correr atrás, nós fizemos. Então tem situações, igreja, que quando chega em algum momento e não dá, nós temos que chorar aos pés de Jesus. O próprio Jesus em terra nos mostrou que às vezes nós iremos sangrar diante do Pai. Porque Jesus, ele sangrou, literalmente. Jesus ali no Getsemane, Lucas vai dizer que ele teve uma hematidrose. Ele suou, transpirou gotas de sangue. Ele não tinha mais nada o que fazer. A única coisa que ele poderia fazer era se entregar. Ele sabia que era a vontade, o que ele veio fazer nesta terra para ser concluído. Então espere em Deus, igreja. Mas os que esperam no Senhor, segundo ponto, renovarão as suas forças, igreja. Existe um renovo de Deus para nós. Existe um renovo do Senhor em nós. O verso 10 do capítulo 41 aqui de Isaías diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Igreja, quando nós esperamos em Deus, existe uma renovação natural em nós. Às vezes o esperar ele é difícil porque cabe o tempo. E às vezes o próprio mundo atual tem nos feito ser pessoas imediatas. Queremos algo para ontem, né? Como diz a colocação. Queremos viver algo ontem. E as coisas que Deus faz e trabalha em nossas vidas, existe o tempo e o tempo dele. Afinal, o nosso tempo não é o de Deus. Às vezes queremos impor em Deus o nosso tempo, a vontade nossa. E qual é a vontade de Deus, igreja? Porque o problema é que quando queremos viver todas as coisas no tempo nosso, nós corremos um grande risco de chegar um momento e nós vermos que talvez vivemos de forma permissiva de Deus e não soberana. Ou seja, uma coisa que eu gosto muito de analisar, falar e conversar. Porque na nossa vida, igreja, existe a permissiva e a soberana. Existem coisas que Deus ele não vai proibir nós vivermos ou escolhermos ou partirmos para a opção que fizemos, mas não significa que é soberania de Deus para nós. Tá dando certo, tá tudo ok, mas não significa que é de Deus. Ou seja, tudo vai dizer o início, o princípio, como tudo começou. Porque a soberania de Deus para nós vai muito além do que aquilo que Ele nos permite. A permissão, muitas vezes, nós chegamos em determinados momentos em que nós começaremos a amadurecer, que Deus até não deixou de abençoar a minha vida, que eu até tenho vivido misericórdias, mas a soberania de Deus era algo muito além. Ou seja, igreja, porque pecamos no esperar. Espera Deus trabalhar, espera Deus fazer, espera o tempo de Deus, espera Deus executar, espera Deus fazer da maneira perfeita o novo e vivo caminho para as nossas vidas. Porque quando nós esperamos, Ele vai renovar as nossas forças. Nós subiremos com asas como águia, igreja. Isso é forte. Porque a águia, ela tem um algo diferente. Ela tem voos diferentes. A águia, ela tem 2 momentos da sua vida. No meados da sua vida, a águia, ela se renova. Ela troca a pena, ela troca o bico. Ou seja, a águia, ela troca sobre ela aquilo que é necessário para fazer um novo voo, para fazer uma nova perspectiva, viver um novo recomeço. A águia, ela chega num período que ela vê que precisa de um renovo, igreja. Então para isso existe um tempo, para isso, igreja, existe renovo de força, para isso existe voar como a águia, para viver algo além em nome de Jesus. Renova suas forças. O Senhor, Ele quer renovar vigor em nós. O Senhor, Ele quer nos fazer subir, andar por cima das limitações, por cima das complicações, por cima das dores, por cima das nossas dificuldades, por cima daquilo que o inimigo tem tentado nos fazer derrubar, cair. Porque uma coisa, igreja, que nos faz
às vezes, perder essa paciência de esperar em Deus. Às vezes as decepções, às vezes a tristeza. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu lembro dos discípulos a caminho de Emaús. Eles não viram que Deus, Jesus, estava com eles, porque existia sobre eles decepção, existia sobre eles tristeza, existia sobre eles, igreja, um momento de amargura, de medo. Todos esses sentimentos nos faz perder oportunidades. Medo, amargura, tristeza, solidão. Todos esses sentimentos nos faz esquecer quem é Deus e muitas vezes perder a paciência de esperar. Às vezes nem vemos Jesus fazendo algo na nossa vida, como os discípulos de Emaús. Jesus estava andando com eles, Jesus sentou na mesa com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Isso aproximadamente ao terceiro dia que Jesus havia morrido. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo, porque eles estavam tristes. A tristeza, a amargura, porque eles estavam temerosos, porque eles estavam abatidos, porque eles estavam ali, naquele momento, pensando como seria a vida, porque Jesus havia morrido. Ou seja, então, quando nós vivemos dessa forma, nós esquecemos das promessas, nós esquecemos o que Deus nos prometeu, nós esquecemos o que Deus um dia nos disse, nós esquecemos o que um dia Deus falou que iria fazer, como esses discípulos a caminho de Emaús. Às vezes Jesus está até ao nosso derredor, mas nós não conseguimos enxergar, porque talvez o inimigo coloca tristeza, coloca amargura, coloca em nós até o desejo de parar, como foi com Elias, só para bloquear o nosso sentido de conhecer quem é Jesus na nossa vida, igreja. Às vezes o inimigo tenta fazer isso. Só que Jesus se assentou na mesa com os discípulos a caminho de Emaús, por causa de um detalhe. Porque apesar de tudo isso que eles estavam passando, entenda isso que é forte, eles abriram a porta para Jesus. Jesus disse: eu vou embora. Eles: não, fica com a gente, já é tarde, vamos nos alimentar. Apesar da tristeza, apesar da dor, apesar do medo, apesar da angústia, eles abriram a porta para Jesus, igreja. Quem está comigo aqui? Apesar de tudo isso, igreja, eu não sei o que você está passando, você na live, mas convida Jesus nesta noite. Se assente-se na mesa. A mesa é lugar de segredo. Você já viu quando você se assenta com a sua família, há momentos de discussão, de conversa, discussão no bom sentido. É aquele momento de falar algumas coisas, de lembrar de algumas coisas. Talvez você trabalha fora e a sua esposa, o marido também, ou irmãos, e quando se encontram, o momento da mesa é aquele momento que nós iremos lembrar alguma coisa. Você viu, hoje aconteceu, você viu isso, e como que está? E a mesa é aquele momento em que, além da alimentação, é lembrado alguns detalhes. Talvez alguma coisa que queria contar, esqueceu, ali na hora da mesa vai ter lembrança. Então é um momento também de intimidade. Jesus quer sentar na mesa contigo. Eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu sentarei na mesa com ele. Cearei, ele vai sentar na mesa com você.
e Ele vai sentar comigo, Ele vai ceiar comigo. O Senhor quer sentar na mesa. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor quer renovar as nossas forças nesta noite, igreja. O Senhor quer renovar as nossas vidas nesta noite. Talvez nós estamos como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Ou talvez nós estamos como uma águia em decorrer da metade da sua vida. Estamos acabados, estamos limitados, e às vezes nós precisamos de subir no monte mais alto. Como o salmista declarou: olhei para o monte mais alto, de onde me virá socorro. A resposta estava dentro dele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Suba mais alto. Às vezes, como a águia, nós precisamos de nos renovar para fazer um voo, para um novo processo, para um novo ciclo da nossa vida. Mas para isso existe um tempo. Não é da noite para o dia que a águia se renova. Não. Existe um tempo. Existe um processo. Em toda a vida existe um processo. E este processo é interessante. Sabe por quê? Porque aí nós temos que lembrar dos propósitos que Deus tem para nós. Gosto muito disso. Porque se nós não lembrarmos e vivermos e fundamentarmos a nossa fé nos propósitos que Deus tem, ter uma vida com propósito, nós seremos brechas fáceis para Satanás, para que ele venha nos trazer propostas e nós aceitarmos, igreja. Então tenha propósito em Deus nessa noite. Renova a sua força aqui, igreja. Hoje é noite de renovo. A palavra em meu e o teu respeito nesta noite é renovo. Você não entrou nessa live por acaso, é para renovo. Você não veio aqui neste culto por acaso, é para renovo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o que o Senhor tem para nós. É o que o Senhor deseja para nós. É o que o Senhor deseja fazer na minha vida e na tua vida. Então eu quero encerrar aqui lembrando uma parte da mensagem. Talvez você está como os discípulos a caminho de Emaús. Angústia, tristeza, dor, medo, desânimo. Como aqueles discípulos que pensaram que Jesus não iria ressuscitar. Mas uma coisa fez diferença. Eles convidaram Jesus para a mesa. Eles convidaram Jesus para entrar. Então eu não sei se tem algum desses sentimentos na sua vida nesta noite, mas convida Jesus neste momento. Fica de pé. Vamos orar. Convida Jesus neste momento. Convida Jesus. Fala para Ele: Pai, fica, Pai. Fica, Pai. Abra a porta para Ele nesta noite. Abra a porta para o Senhor neste lugar. Talvez exista um medo, como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Talvez exista tristeza. Talvez exista a dor. Talvez exista neste momento a amargura, o coração sangrando. Como Elias, talvez estamos escondidos numa caverna.
Talvez existam situações que tem nos feito querer olhar para trás, querer parar. Mas em nome de Jesus, nesta noite, igreja, convida Jesus para a mesa. Convida Ele. Fala para Ele. Abra sua boca, fala para Ele. Você aí da live, fala para Ele. Talvez você estava esperando neste culto, nesta noite, uma tempestade, como Elias ali na caverna, raios, momentos estrondosos. Mas neste culto de uma brisa suave, é que o Senhor quer quebrantar o teu coração. Quanto tempo você não sangra nos pés de Jesus? Não se quebranta. Talvez existe alguma situação que talvez nada mais tenha acontecido. Talvez você não sabe por onde andar, por onde fazer. Faça como aquela mulher que simplesmente se deitou aos pés de Jesus. Se entregue a Ele, igreja. Como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Talvez você encontre aqui quebrado, defasado, desanimado. Entregue a dor, a tristeza, a angústia, talvez até a depressão, ao surto, aos problemas. Aqueles discípulos a caminho de Emaús estavam assim, em uma solidão terrível. Mas eles fizeram o que nós devemos fazer nesta noite. Convidou Jesus para a mesa. Convidou Jesus para dentro. Vamos entrar. Eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele vai ceiar comigo. Eu sentarei na mesa com ele e ele vai sentar comigo, em nome de Jesus. Convide ao Senhor para a mesa nesta noite, igreja. Convida. O Senhor quer renovar a tua força. Espera naquilo que é a vontade de Deus para você, para a tua vida. Em nome de Jesus. Oh, Ramanara Candaria, Caramanari Cantará. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Ajuda as nossas fraquezas. Ajuda, Pai, ó Deus, as nossas tristezas. Ajuda-nos, Pai, ó Deus, perante o desânimo. Talvez estamos cansados, Pai, nesta noite. Talvez estamos fadigados nesta noite. Nós te pedimos, Jesus, renova, Pai. Entra na nossa casa, senta na mesa, Pai. Senta na mesa conosco. Ceia conosco, ó Pai. Abra os nossos olhos, como o Senhor fez ali com aqueles discípulos, ó Pai, que estavam a caminho de Emaús. Abra os nossos olhos. Faça o teu, ó Deus, o teu mover em nós. Faça, Pai, ó Deus, o derramamento do teu Espírito, Pai, em nossas vidas. Que possamos olhar para a tua grandeza. Que possamos olhar para o Senhor. Que possamos olhar, ó Deus, para a tua misericórdia. Que possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para fazer conosco, ó Pai. Obrigado por esta noite, Pai. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu evangelho. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para falar com cada um. O Senhor conhece cada um aqui presente. Conhece o íntimo de cada um aqui neste lugar. Conhece também daqueles que estão ali na live, Pai. O Senhor sabe, Pai, o
que cada um ali tem vivido, o que cada um ali tem enfrentado. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas vitórias, as nossas tristezas, as nossas alegrias. O Senhor sabe, Pai, tudo que temos enfrentado. O Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece. E nós sabemos que essa palavra o Senhor falou em cada coração. Nós cremos, Deus, que algo o Senhor desejava com este texto. Nós cremos, ó Pai, que cada vida que ouviu a Tua mensagem, seja aqui presencialmente ou ali na live, nós cremos que em tudo o Senhor falou conosco. O Senhor, Deus, derramou em nós a Tua presença, o Teu querer, a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado por este culto. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ó Deus, pela restauração. Obrigado por tudo que o Senhor tem, ó Deus, trabalhado em nós. Ó Deus, trago em nós, nos feito, Pai, alcançar de maneira poderosa, grandiosa, de maneira, ó Pai, ó Deus, ao qual sabemos que o Senhor é o Deus que pode realizar milagres, que pode fazer maravilhas, que pode nos fazer, ó Pai, alcançar grandes coisas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, bendizemos, exaltamos e agradecemos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Toma o teu assento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Abençoe você aqui, presencial. Abençoe você na live. Que Deus abençoe os nossos sentimentos, nossos desejos. Que possa ser de acordo com o que é a vontade de Deus para nós. Em nome de Jesus. Viva os desejos do Senhor. Você da live, Deus abençoe sua vida, abençoe sua noite, abençoe a tua semana. Que em tudo você seja guardado, guardada pelo Santo Espírito de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer ter você com a gente, né? Que você possa também nos chamar aí se precisar de algo. Estaremos à disposição a orar com você, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz, boa noite, amém? Amém, igreja, Deus te abençoe também, que Deus possa guardar a sua vida, que você possa ir também em paz, ter uma semana